Aleluia! Graças a Deus! Que bom, que maravilha! Estarmos de volta através da Vinde Live. Que bênção, nas duas grandes plataformas. Nós estamos aqui comunicando muita paz, amor, esperança, fé, certo? Aos corações, a comunicação é minha, professor Josias Matos, e nós iremos trazer aqui, a partir de agora, este estudo 2, 1 Timóteo 2, oração e a conduta das mulheres. Nós temos aqui um texto áureo. Antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. 1 Timóteo 2:1. Nós temos uma verdade prática que nos diz o seguinte: busquemos orar por todas as pessoas e testemunhar a elas para que sejam salvas. Os objetivos desta lição é praticar a intercessão por todas as pessoas e autoridades constituídas, compreender a moderação e a piedade como prioridades na conduta pública e valorizar a ordem e o respeito no ambiente de adoração coletiva. Então, esses são os objetivos desta maravilhosa, abençoada lição. Nós iremos entrar na introdução que nos diz o seguinte: o capítulo 2 de Timóteo apresenta instruções fundamentais para a vida eclesiástica. É o manual, né? Aqui nós iremos receber orientações para a nossa vida eclesiástica, certo? Paulo orienta Timóteo a estabelecer a oração intercessora como prioridade da igreja e em seguida trata da conduta dos homens e mulheres no culto público. Então nós podemos observar logo aqui no início desta introdução, Paulo ele destaca a oração, né? Pela qual nós nos comunicamos ao Pai Eterno, certo? Falamos com Deus, conversamos com Deus, certo? E as modalidades, oração intercessora, que intercede pelos irmãos, intercede pelas autoridades, intercedem até pelos inimigos. Então, aqui nós podemos ver justamente esta orientação de Paulo com relação em estabelecer, né, a intercessão. Isto é prioridade para o crente, isto é prioridade para o salvo, isto é prioridade, inclusive a oração tem efeito, certo? Por aqueles que muitas das vezes estão angustiados, atribulados, certo? Já têm ouvido falar de Cristo, têm ouvido falar do Evangelho, e no momento difícil das vidas, essas pessoas, elas dobram o seu joelho, clamam com fé, suplicam a Deus, e as suas orações são ouvidas por Deus, certo? E aí começa uma trajetória, uma caminhada, ok? De conhecer mais a Deus, de se aproximar mais de Deus, de aceitar o Evangelho, de aceitar ao Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Isto é importante para você ver o quanto a oração tem significado e é importante para a vida de todos. Está para todos, certo? A oração está para todos. Isto não é religião, certo? Que bênção. Então, oração, santidade e ordem são marcas da vida devocional e comunitária que fortalece o testemunho cristão visível diante do mundo, certo? Então, uma vida transformada, uma vida de regeneração, um novo nascimento, aqueles que está trilhando o caminho, verdade e vida, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isto é visível ao mundo, certo? Uma vida transformada, um novo nascimento daquilo que, a exemplo de Paulo, né, experimentou e realmente nasceu de novo e fez um trabalho extraordinário, alcançando continentes e alcançando-nos a cada um de nós, até hoje, e alcançando muitos
em vários lugares no mundo, onde quer que estas cartas, onde quer que o evangelho vá, onde quer que a palavra esteja sendo apregoada. Tá bom? Então, o primeiro ponto é intercessão por todos. Paulo estabelece a oração intercessora como ponto de partida da vida comunitária cristã. Antes de qualquer outra orientação prática, a igreja é chamada a voltar-se a Deus em favor das pessoas, demonstrando que a sua missão e seu testemunho começam na dependência espiritual e no compromisso com o próximo. Então é na dependência de Deus, é no contato de Deus, é a orientação através da palavra, a orientação através do evangelho e também voltar-nos para o nosso semelhante, né? Para o nosso próximo, certo? Com orações, com intercessões e os auxiliando, porque esta é a verdadeira religião. Ajudar o órfão, a viúva nas suas necessidades, certo? Amparar aquele que está desamparado, ok? Visitar os que precisam ser visitados e daí por diante. Então, Paulo, é importante, certo? Esta dependência espiritual e este compromisso com o próximo, com os nossos semelhantes, certo? Com os nossos semelhantes. Este é o princípio fundamental, né? Da salvação, inclusive, né? Da salvação. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, por todo o mundo, e esta trilha, esta caminhada, ela é percorrida pela igreja, né? Alcançar as vidas, alcançar as pessoas, alcançar almas, pregar o evangelho, resgatar vidas. É esta que é a finalidade, é esta que é a grande missão de todos nós, a grande comissão. Primeiro ponto deste primeiro tópico, oração em favor de todos. 1 Timóteo 2,1, antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens. Aqui, novamente, né, chamando a atenção para isto. A expressão antes de tudo, certo? Indica prioridade absoluta. A oração não é um recurso secundário, não. Mas o fundamento da vida cristã e da ação da igreja, certo? É a oração. Paulo enumera 4 modalidades de oração para mostrar que a comunhão com Deus é ampla e contínua. As súplicas apontam para necessidades específicas. As orações expressam relacionamento constante. As intercessões revelam cuidado com o outro. E as ações de graças demonstram reconhecimento da graça divina em todas as circunstâncias da vida. Isto é maravilhoso. O alcance da oração é amplo, em favor de todos os homens. Isto elimina qualquer postura exclusivistas ou sectárias, certo? Então, todos realmente precisam ser alcançados pelas orações intercessoras. Todos devem ser alvo das nossas orações. Todos devem ser mencionados nos momentos em que nós estivermos orando, falando com o Pai e colocando diante do Senhor, né, os nossos semelhantes, os nossos irmãos, os nossos amigos, os nossos conhecidos, as autoridades civis, até orar pelos nossos inimigos, né, por aqueles que realmente se levantam contra a mim, se levantam contra você, se levantam contra a igreja. Então, isto se faz importantíssimo através da oração. Então, o segundo ponto deste primeiro tópico é a oração em favor das autoridades. 1 Timóteo 2,2, em favor dos reis e de todos os
os que se acham investidos de autoridade para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Sem dúvida nenhuma, nós não podemos deixar a Lavonté, certo? A cidade, né? O nosso estado, a nossa capital, onde nós vivemos, onde nós moramos, certo? Nós temos que orar, nós temos que suplicar a Deus, nós temos que colocar diante de Deus, certo? As autoridades, as leis que são votadas, aquilo que é planejado, certo? Né? Nós, inclusive, quanto igreja, oramos em favor das autoridades que elas possam fazer um excelente governo. Se nós realmente quisermos ter bem-estar social, nós temos que pedir a Deus que oriente as autoridades para fazerem um bom governo. Tá bom? Eu vou entrar num assunto logo mais interessantíssimo que realmente que diz respeito, né, ao papel da mulher na igreja, né, que esta lição ela vai tratar. Eu já ia começar logo com este assunto, mas eu vou deixar para mais adiante. No momento oportuno aqui, eu vou entrar neste assunto aqui para trazer muitos esclarecimentos relacionados a este assunto, né? Porque tem pessoas que pegam alguma passagem bíblica, um versículo isolado e querem aplicar como se sejam doutrinas, né? Daí querem estabelecer regras através destes versículos isolados. Isto é arriscadíssimo, arriscadíssimo. Então nós vamos fazer uma exegese justamente deste assunto, porque a exegese ela pega a palavra, ela lança a luz e traz esclarecimento para a mente, para o homem, certo? Para o homem. Então é isso que nós iremos ver daqui a pouco. Paulo direciona a intercessão para um grupo que frequentemente despertava resistência, portanto, às autoridades civis. No contexto do Império Romano, muitos governantes eram hostis à fé cristã. Ainda assim, a igreja é orientada a orar por eles, reconhecendo que Deus continua soberano sobre todas as estruturas de poder humano, mesmo quando estas não refletem princípios justos, né? A palavra de Deus diz que quando somos governados por justos, alegramos-nos. Quando os ímpios governam, realmente há choro, há tristeza. Então, é importante nós orarmos para que justos venham governar, para que justos venham criar leis justas, certo? E venham zelar pela justiça, venham zelar pelo bem-estar social, venham zelar pela moral, né? Isso é importante. Uma nação com esses princípios fundamentais de governo, de gestão, certo? Que é a moral, que são os bons costumes, que é a ordem, que é o direito. Isso é importantíssimo. Nós teremos nações realmente abençoadas se tivermos governantes abençoados. E nós temos que orar pelos nossos governantes. O objetivo desta oração é prático e espiritual. Uma vida tranquila, mansa, piedosa e respeitosa. O ambiente social estável favorece o testemunho cristão e a propagação do evangelho. Então, quando nós oramos por essas autoridades, certo? Através da ação do Espírito Santo, muitas coisas são freadas de articulações, de planejamentos, de leis que vêm contra o interesse social, vêm contra o interesse do povo e vêm contra o interesse da igreja, vêm contra o interesse da cristandade. Então nós colocamos diante do Senhor as nossas orações para que realmente estes governantes, aqueles que elaboram as leis, eles tenham
iluminação divina para que eu faça e não venham prejudicar a sociedade, o povo, certo? De maneira nenhuma, tá bom? Então, isto é importante fazer, orarmos em favor das autoridades, certo? Assim, a intercessão pelas autoridades não é um ato político, mas espiritual, demonstrando maturidade da igreja e confiança na ação de Deus sobre a história. Deus está no controle de todas as coisas, certo? E realmente não é um ato político fazermos orações em favor das autoridades civis, certo? Ato político é se aliançar. Ato político é andar de mãos dadas. Ato político é realmente se envolver diretamente com as questões políticas, com o Estado, né? E se envolve é porque realmente é um co-participante daquilo que o governo está fazendo, o governo está praticando. Se o governo vai bem, se é uma boa gestão, estes que estão aliançados realmente merecem aplausos, né? Merecem o reconhecimento. Mas se o governo é um governo injusto, né? Se o governo vai mal, uma má gestão, estes que estão se aliançando também são co-participantes deste governo e isto é gravíssimo. Isto é gravíssimo, tá bom? A oração pela salvação de todos. 1 Timóteo 2, 3 a 4, certo? Este é o terceiro ponto do primeiro tópico. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, olha só, né? É o desejo de Deus que todos sejam salvos, que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, o papel da igreja é este envolvimento direto com o povo, com a sociedade, certo? Para disseminar as boas novas de salvação e resgatar muitos para o caminho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A intercessão abrangente é apresentada como algo que agrada a Deus, certo? Pois está alinhada ao seu caráter salvador. Paulo identifica Deus como nosso Salvador, ressaltando que a iniciativa da salvação parte dele, vem de Deus, é plano de Deus, é sonho de Deus. Orar por todos não é apenas um dever da igreja, mas uma resposta coerente ao amor redentor de Deus, manifestado através de Cristo Jesus, o sacrifício de Cristo que se deu por nós, certo? Na cruz do Calvário, derramando o seu sangue puro, certo? E se entregou por nós para a remissão dos nossos pecados. O desejo divino é que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Essa afirmação sustenta a vocação missionária da igreja e reforça a necessidade de uma oração que ultrapasse interesses imediatos. Quando a igreja intercede pela salvação, ela coopera espiritualmente com o plano eterno de Deus, mantendo viva a sua responsabilidade evangelizadora do mundo. Responsabilidade evangelizadora do mundo, certo? Ao interceder por todos, inclusive pelos que não conhecem, né, os cristãos cooperam com os desígnios eternos de Deus e testemunha de uma fé ativa, certo? Compassiva e comprometida com a salvação da humanidade. Oremos pelas nações, oremos pelos povos, oremos por todos, certo? Por todos. Este é um desígnio divino. O segundo ponto desta lição, o segundo tópico, a autoridade da oração. A autoridade da oração cristã repousa sobre a obra redentora de Cristo, certo? O primeiro ponto deste segundo tópico, um só Deus e mediador. 1 Timóteo 2,5,
porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. O monoteísmo cristão é afirmado com clareza: há um só Deus. Em contraste com o politeísmo pagão, Paulo reforça a verdade revelada do Antigo Testamento e reafirmada no Evangelho. Esse único Deus estabeleceu um único mediador, Jesus Cristo. Sua mediação é suficiente e eficaz. Temos que valorizar, aceitar, crer, professar esta mediação de Cristo em nosso favor, através da morte de Cristo, da sua morte na cruz do Calvário, certo? Jesus é apresentado aqui como homem, realmente se fez homem, o que destaca a realidade da encarnação. Ele não é apenas um ser espiritual exaltado, mas o Deus encarnado capaz de representar plenamente a humanidade diante do Pai. Ele representa, né? Ele representa a mim, a você, a todos nós, a humanidade diante do Pai, pois ele pagou um alto preço por todos nós. E ele se faz intercessor de todos aqueles que nele crê, certo? Capaz de representar plenamente a humanidade diante do Pai. Por isso, ele é o único mediador verdadeiro. Ele é o único mediador verdadeiro. Não há múltiplos caminhos para Deus. Há um só, e é por meio de Cristo. Essa verdade é o alicerce da intercessão da igreja. Ela ora com a afirmação porque tem acesso garantido ao Pai por meio do Filho. No momento da sua oração, da sua súplica, do seu clamor, das suas lágrimas, que você está no seu quarto, de joelhos dobrados, né? Clamando a Deus, pedindo a Deus, intercedendo por alguém. Eu costumo dizer que quando o Senhor ouve esta oração e ele levanta do seu trono e olha ali você ajoelhado, ele vê o próprio Filho, né? Porque nós fomos comprados e lavados pelo sangue do Senhor Jesus. Então, ele valoriza este ato daqueles que creem, seguem, né, ao Senhor Jesus, que estão neste caminho glorioso, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse o Senhor Jesus. O segundo ponto deste segundo tópico, nossa missão de testemunhar, certo? 1 Timóteo 2,6, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempo oportuno, em todos os tempos, nós devemos realmente testemunhar deste resgate, desta salvação, daquilo que nos alcançou, né? O fundamento da mediação de Cristo é o seu sacrifício voluntário. Ele a si mesmo se deu. Linguagem que evidencia a entrega, obediência e amor. Cristo não foi forçado à morte. Ele entregou-se por sua própria vontade. A expressão resgate por todos indica que sua morte teve valor substitutivo e abrangente. O termo resgate remete ao pagamento de um preço para a libertação, evocando a libertação do pecado e da morte. Fomos libertos do pecado e da morte através do sacrifício de Cristo Jesus, nosso Senhor. A expressão por todos reforça a extensão da obra de Cristo. Seu sacrifício não foi restrito a um grupo étnico, certo? Ou religioso, mas oferecido à humanidade inteira. Esta verdade fundamenta a missão da igreja e legitima
a intercessão por todos. Olha só, né? O evangelho é um testemunho de que ser proclamado em tempo oportuno, ou seja, como com urgência e fidelidade. Orar é cooperar espiritualmente com esta proclamação. Paulo já dizia que a intercessão, a igreja deveria interceder para que portas fossem abertas, para que o evangelho fosse anunciado. E olha só o quanto resultou as intercessões das igrejas por onde Paulo estabeleceu, passou, consolidou igrejas, o evangelho, cristãos, né? A intercessão dessas igrejas alcançou o continente, certo? E nos alcançam até hoje e continuarão alcançando a centenas e milhares, certo? Se não fossem essas intercessões, para que portas fossem abertas, será que estaríamos hoje desfrutando, né, recebendo estas verdades? Aí fica a indagação. Quero daqui a pouco falar sobre o papel da mulher na igreja, certo? O papel, né, eclesiástico, o papel na obra, hein? Nós vamos conversar um pouquinho no final, daqui a pouquinho, logo mais. Então, vamos adiante. O terceiro ponto deste segundo tópico, o pregador e apóstolo. 1 Timóteo 2,7. Por isto foi designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Glória a Deus, tá bom? Paulo encerra esta sessão, ok? Reafirmando sua autoridade apostólica. Ele foi chamado pelo próprio Deus para anunciar a mensagem do resgate de Cristo aos gentios. Lembre-se muito bem, no caminho de Damasco, Paulo tombou, caiu, e o próprio Cristo o chamou, né? O próprio Cristo, o próprio Deus o chamou e o designou para esta grande missão, certo? O resgate aos gentios. A palavra pregador e apóstolo descreve em sua missão de proclamar publicamente o evangelho com autoridade divina. Ele enfatiza a sua sinceridade e legitimidade. Afirmo a verdade, não minto. Esta ênfase mostra que havia quem questionasse sua vocação. Eu quero destacar aqui o mistério no bom êxito da pregação, da doutrina dos apóstolos e do quanto Paulo consolidou como igreja. O mistério de Paulo, sabe qual era? Pregar a verdade. Falar a verdade. Sem subterfúgio. Enquanto em Colossos, enquanto em Tessalônica, enquanto em Éfeso, enquanto em Roma, enquanto em tantas cidades que Paulo passou, existiam muitos falsos profetas, muitos gnósticos, muitos vendedores de sonhos, muitos mercadores da fé. Sabe como Paulo combatia essas heresias, estes falsos profetas? Com a verdade. Ele não inventava absolutamente nada. Ele combatia com a verdade. Com a verdade. Então, Paulo, ele tem autoridade em dizer, certo? Mencionar isto. Tá bom? Ele diz, afirmo a verdade. Não minto. Essa ênfase mostra que havia quem questionasse. Muitos questionavam. Muito questionavam. Por que questionavam Paulo? Porque confrontavam o sistema. Confrontava diretamente o sistema. Sua designação como mestre dos gentios reforça que a salvação não é privilégio exclusiva de Israel, mas é ofertada a todos. Fé e verdade são os dois pilares de seu ensino.
fé como respostas à mensagem, verdade como conteúdo do Evangelho. A inerrante palavra de Deus, o Evangelho genuíno. Era isto que era falado, pregado, anunciado pelo apóstolo Paulo e por todos aqueles que realmente têm um compromisso com a verdade. Essa declaração final conecta-se ao tema da intercessão. Se a salvação é para todos, a oração e a pregação devem ser igualmente para todos. Olha só, é uma tríade, né? É importante, né, entendermos isto. Salvação, oração e pregação igualmente para todos. Ao orar por todos, a igreja não apenas expressa compaixão, mas também confiança na eficácia da redenção operada por Cristo. E ao pregar, cumpre-se seu chamado apostólico de proclamar a verdade salvadora ao mundo inteiro. Por quantos, muitas das vezes, nós oramos, pedimos, clamamos, suplicamos, e hoje são testemunhos vivos de milagres, de que Deus tem operado em suas vidas. Imagine se nós desistíssemos daqueles que nós insistimos em pregar, em falar, em orar, em interceder, e embora tenham tido encontro com Cristo, certo? Eu continuo orando, eu continuo intercedendo, fazem parte das minhas intercessões. Todos aqueles que um dia eu tive a oportunidade de anunciar as boas novas, e estes tiveram um encontro extraordinário com Cristo, né? Tiveram um encontro maravilhoso, transcendental com a verdade, com Cristo Jesus, certo? Que bênção, que bênção. Vamos lá, então. Temos aqui o terceiro tópico, instruções a homens e mulheres. Agora, Paulo apresenta instruções específicas sobre o comportamento dos crentes no culto público, com ênfase no papel de homens e mulheres. O foco é a vida prática e o testemunho coerente com a fé professada. Homens crentes, 1 Timóteo 2,8. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Para Paulo retoma a ênfase na oração, agora direcionada aos homens. A instrução para que orem em todos os lugares apontam para a universalidade da prática cristã, não restrita a locais específicos. Levantar mãos santas remete à pureza moral e espiritual exigida de quem se aproxima de Deus, certo? A oração deve ser fruto de um coração limpo, não de uma vida contaminada pelo pecado ou pela hipocrisia. Além disso, Paulo destaca que a oração deve ser feita sem ira e sem animosidade. Isto indica que os relacionamentos interpessoais afetam a eficácia da oração. Um espírito rancoroso ou dividido compromete a comunicação com Deus. O culto público exige reconciliação, humildade e unidade. Certo? Os homens da igreja são convocados a liderar espiritualmente por meio da oração sincera e de uma vida que reflita santidade. Tá bom? Então, isto é importante. Todos nós somos convocados, né? Não só quanto liderança, certo? Para nos apresentarmos diante de Deus através da oração sincera e de uma vida santa. Isso é para todos nós, para os homens, para as mulheres, para todos nós, né?
O segundo ponto deste terceiro tópico é mulheres crentes. 1 Tessalonicenses 2, 9-10. Da mesma sorte que as mulheres em traje decente. Isto é bem claro, né? Não tem mistério, certo? Em traje decente, se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabelos frisados e com ouro ou pérolas, ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. Então, tudo no reino é com decência e ordem, né? Tudo com muita tranquilidade, tudo com muita simplicidade. O que é importante em todas as áreas da vida de um cristão, de um evangélico, de um salvo, e não só, certo, daqueles que estão professando a fé em Cristo, mas de uma sociedade, é importante as pessoas se portarem com decência e ordem. Isto é fundamental em todas as áreas da vida, certo? E aqui Paulo, ele também está aqui chamando a atenção das pessoas que estavam ali, se convertendo, indo para o cristianismo, saindo do gnosticismo, saindo de outras religiões, saindo de outros cultos pagãos, certo? Paulo orienta agora as mulheres quanto à sua aparência e postura no culto, certo? A preocupação de Paulo não é com a estética, mas com o testemunho cristão. A modéstia e o bom senso devem guiar o modo de vestir, evitando exageros que possam distrair ou refletir vaidade, né? Vaidade. O problema não está no uso de adornos em si. Não, use-se adorno, né? Sem problema nenhum. Mas na motivação e no excesso que rivalizam, mas na motivação e no excesso que rivalizam com a simplicidade e a sobriedade do Evangelho, certo? Eu gosto muito de mencionar, nós pegarmos o exemplo do próprio Cristo, né? Como ele se portava, como ele andava, como ele vivia, como ele procedia, né? De uma maneira muito simples, de uma maneira muito tranquila, certo? Sem exageros, tá bom? O verdadeiro adorno da mulher cristã deve ser boas obras, olha só, de todos nós, de homens, mulheres, de todos nós, as boas obras. Esta expressão revela que a piedade se manifesta em atitudes concretas, não em aparência, né? O que é importante são os frutos do Espírito, né? Isto é interessante, é importante demais. As mulheres são chamadas a demonstrar sua fé por meio de ações que glorifiquem a Deus. Todos nós devemos glorificar a Deus através das nossas ações, inclusive as mulheres. Paulo não as exclui da vida espiritual, mas a orienta a viver de maneira condizente com a sua profissão de fé, focando no que edifica e testemunha. Então, se nós professamos fé em Cristo Jesus, ele é o nosso maior exemplo, não tem como ir na contramão daquilo que ele ensina. Não tem como fazermos diferente daquilo que ele nos orienta, como proceder, como andar, como viver, né? Isto é uma verdade. O terceiro ponto deste terceiro tópico, condutas das mulheres. 1 Timóteo 2, de 11-15. A mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão, e não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio, porque o primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão.
Todavia será toda, todavia será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé, em amor e santificação com bom senso. Certo? Um pouco extenso. Aqui você pode ler com mais calma, depois em casa. Este texto requer leitura cuidadosa, olha só. A contextualização, Paulo não proíbe a aprendizagem feminina, o aprendizado feminino. Inclusive, nesta época, era difícil alguém incentivar a mulher a aprender, né? E também era difícil as mulheres se posicionarem no sentido de quererem aprender, de quererem, até porque o patriarcado era muito forte, certo? Então, as mulheres, então Paulo aqui, ele está incentivando as mulheres a aprenderem, certo? Ao contrário, afirma que a mulher deve aprender algo significativo em um contexto no qual muitos não tinham acesso formal ao ensino. Não tinham acesso. A orientação aqui, quanto ao silêncio e à submissão, reflete-se a ordem no culto público e ao exercício da autoridade doutrinária, não ao valor espiritual da mulher. O apóstolo fundamenta sua instrução na ordem da criação e no relato da queda, destacando princípios de ordem e estabilidade e não inferioridade. Imagine você, né? Você ser designado para consolidar e estabelecer uma igreja, certo? Você recebe pessoas, você tem a base bíblica, você tem a doutrina bíblica, você tem aqui as orientações bíblicas, e qual a sua missão quanto o apóstolo, quanto o diácono, quanto aquele que vai estabelecer esta obra? Levar estes ensinamentos na íntegra, certo? Porque a própria palavra de Deus nos diz que nós não devemos nem acrescentar e nem tirar. Então nós temos que zelar por esta palavra na íntegra. Então você vai estabelecer esta obra. Quando as pessoas chegam de outras religiões, de outros cultos, de outros credos, elas precisam aprenderem estas doutrinas, esta palavra, estes ensinamentos, certo? E à medida que alguns tentam trazer estas doutrinas para dentro da igreja, eles precisam ser refutados. Eles precisam aprender que no cristianismo não existe o gnosticismo, que no cristianismo não se pode trazer coisas de fora para realmente, desculpem, para ser aplicado como o ensino ali nesta igreja que está sendo estabelecida. Então, entendamos se Paulo, de fato, estava proibindo mulheres a ensinarem, a falarem e de exercerem cargos de liderança nas igrejas. 1 Timóteo 2, de 11 a 15, menciona sobre ele autoriza essas mulheres a aprenderem o que eu já falei anteriormente, né? Não dominem, usurpando a autoridade da liderança. É claro que ali existem autoridades constituídas, né, autoridades eclesiásticas, e cada uma desempenha a sua função no corpo de Cristo, né? Homens, mulheres, jovens, todos anciões, todos têm ali realmente o chamado, a vocação, o dom, e todos são necessários na obra. Portanto, ninguém pode usurpar a liderança do outro, né? Isto é importante. Isto faz parte da ordem, do culto, a ordem eclesiástica, tá bom? Mas o contexto histórico nos diz o seguinte: Paulo escreve a Timóteo
em meados de 62 a 64 depois de Cristo, certo? Timóteo designado para ir a Éfeso como diácono. Então, Éfeso era uma cidade greco-romana, preste muita atenção, uma cidade greco-romana. Eles lá não conheciam, então Timóteo é designado por Paulo, e Timóteo vai a Éfeso. Ao chegar em Éfeso, lá os moradores de Éfeso não conheciam costumes do judaísmo, né? Não conheciam a historicidade do povo judeu, certo? Não conheciam a promessa do Messias, não conheciam os 10 mandamentos, não conheciam absolutamente nada. Eles tinham as suas crenças, eles tinham os seus deuses, eles tinham os seus cultos, certo? Então, esta influência religiosa em Éfeso, a influência religiosa em Éfeso era a seguinte: como eu falei, eles tinham seus cultos. Eles cultuavam a deusa Diana, né? A deusa romana Diana, certo? E lá na Grécia eles cultuavam Artemis. Quando Paulo menciona que primeiro Adão, depois Eva, ele faz aqui uma relação com Artemis e Apolo, filhos de Zeus. Porque a crença lá na Grécia era que Artemis tinha nascido primeiro. Então, se Artemis nasceu primeiro, então todos são secundários. Todos são secundários. Certo? Bem, na mitologia, Artemis nasceu primeiro, como eu falei anteriormente. Certo? E que Apolo, lá no templo de Efésios, dos Efésios, era um lá eles adotavam o matriarcado nos cultos em Éfeso, lá no templo de Artemis. Então, as mulheres que dominavam, as mulheres eram as sacerdotisas, portanto, eles tinham esta cultura, certo? Nós vemos também em 1 Timóteo 4,7 que Paulo ele orienta para que fossem rejeitadas as fábulas na igreja. Paulo combatia o sincretismo religioso, eles queriam trazer, envolver, né, estes atos, estas crenças, estes cultos para dentro da cristandade, para dentro do cristianismo, certo? Em 1 Timóteo 1, de 3 a 4, ele admoesta em 1 Timóteo 1, de 3 a 4, Paulo admoesta certas pessoas que não ensinem doutrinas diferentes, certo? Por exemplo, Timóteo chegava na congregação e trazia estas orientações, trazia estas verdades e ensinava a todos. Muitos ali estavam justamente desenvolvendo o seu papel segundo a orientação do apóstolo. Muitos não estavam e precisavam se enquadrar naquilo que era a doutrina, a orientação dos apóstolos, segundo o Evangelho. Certo? Então era dito, olha, nós temos que admoestar aqui a todos, né, que não ensinem doutrinas diferentes. As nossas doutrinas, elas são segundo a doutrina dos apóstolos. Certo? Por quê? Nesta congregação vinham mulheres, vinham outras pessoas
que praticavam outros cultos, que aprenderam de outras culturas, né? De outros credos, de outras práticas. E muitos vinham e traziam consigo aquilo que tinham aprendido lá no culto a Artemis, certo? Mas se faz necessário anunciar a verdade absoluta do Evangelho a estas pessoas. E quando é dito que elas têm que se manter caladas, é porque você não pode, de repente chegou alguém na sua congregação, né? E você dá uma oportunidade a esta pessoa. E esta pessoa, ela, porventura, faça uma oração, né? Em favor de um ente querido que já morreu. É antibíblico. Daí você vai ter que chamar e vai ter que orientar. Dizer que não, a Bíblia ela condena este tipo de culto, né? E daí por diante, eu poderia dar inúmeros exemplos aqui, certo? Então estas pessoas vinham com as suas culturas, com as suas crenças, e precisavam ser admoestadas. E para isto, elas precisavam ser mantidas caladas e aprendessem a doutrina, o evangelho e etc. Tá bom? Lá no templo de Artemis, a sétima maravilha do mundo, certo? Em que passavam centenas e milhares de pessoas, inclusive ali no templo, os nobres, os ricos, os abastados, os príncipes, os reis, depositavam ali as suas fortunas, porque ali era tipo, funcionava também como um grande banco, né? Para você ver o quanto de influência, certo? Ali aquele templo em Éfeso, ele tinha na sociedade, naquela sociedade e no mundo, certo? Então, o culto a Artemis era muito forte. Por isso que estas pessoas que vinham do paganismo ao cristianismo precisavam aprender, precisavam se manter caladas no culto. Elas não podiam trazer esta cultura de que as sacerdotisas que realmente ditavam as normas, as leis, etc., lá em Artemis, não. Aqui se segue, certo, uma orientação divina, uma orientação bíblica. Então, Paulo nunca, algumas pessoas pegam coisas isoladas da Bíblia e dizem, não, Paulo, ele combate, ele diz que não deve ensinar, não deve falar, tem que se manter calada. Isto é dito lá na igreja de Éfeso para todos aqueles que eram novos na fé, certo? E para que muitos irmãos também ali na igreja de Éfeso não viessem dar ouvidos ao paganismo. E não viessem dar ouvido ao paganismo. Então esta palavra foi pregada duramente. Né? Então você entenda que é isto. Todos são necessários, todos são importantes, homens, mulheres, jovens, crianças, anciãos, todos são importantes na obra eclesiástica, no trabalho eclesiástico, no trabalho de evangelismo, no trabalho de oração, na disseminação do evangelho, todos são importantes. Todos são importantes. Na pregação do evangelho, certo? Todos são importantes. Todos devem realmente ser instrumentos na disseminação das boas novas de salvação. Homens, mulheres, crianças, jovens, todos são bem-vindos. E no desempenho de papéis na igreja também todos são bem-vindos. Todos são bem-vindos, certo? Então, em 1 Timóteo 6,20, Paulo orienta Timóteo para que guarde o que lhe foi confiado, né? A doutrina dos apóstolos, o que foi confiado a Timóteo. Paulo não tinha problema com as mulheres no exercício de liderança, nunca teve e nunca terá, certo? Olha, em Romanos 16:12,
Vamos aqui. Deixa eu pegar aqui a Bíblia. Olha, Romanos 16, 12. Vamos aqui em Romanos, rapidamente. Romanos 16, 12. Olha o que a palavra de Deus fala. Que Paulo, inclusive, ele menciona. Romanos 16, de 1 a 2, na verdade. Olha só. Recomendo-vos a nossa irmã. Olha, Paulo recomendando. Se Paulo, de fato, tivesse dito que mulheres não podem liderar na igreja, nunca ele iria recomendar Febe, que está servindo a igreja de Cencreia, para que a recebais no Senhor, olha só, como convém aos santos, e a ajudeis em tudo que vos vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim inclusive, certo? Então ele recomenda a Febe aqui, lá para a igreja de Cencreia, né? Aqui já lança por terra todas essas falácias que são ditas referentes à mulher, ao trabalho da mulher na igreja, ao trabalho eclesiástico da mulher, certo? Nós temos uma outra menção aqui, né? Vamos ver aqui. Olha, a Febe, ela estava no mesmo patamar de Timóteo. Febe era diaconisa da igreja. Febe que levou a epístola aos romanos. Todos aqueles que eram designados para levarem as epístolas do apóstolo Paulo, seja para onde fossem, essas pessoas, elas estavam capacitadas para levar as epístolas, ler as epístolas, ensinar as epístolas. Então, esta pessoa era designada como um líder eclesiástico. E Febe foi designada como uma diaconisa para Roma, ela que levou a epístola aos romanos. A responsabilidade era muito grande, certo? Desses que Paulo designava para levarem as suas epístolas, as suas cartas, certo? Nós vemos também aqui em Atos 18, 24 a 26, Atos 18, 24 a 26, vamos encontrar aqui rapidamente, Atos 18, 24 a 26. Vamos ver o que é que diz aqui o texto. Olha, nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu, natural de Alexandria, chamado Apolo. Apolo chega em Éfeso. Homem eloquente e poderoso nas escrituras. Muito sábio, muito eloquente, muito poderoso nas escrituras, certo? Era ele instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga, ouvindo, porém, Priscila e Áquila, certo? Tornaram-no consigo. Tornaram-no consigo. E com mais exatidão lhes expuseram o caminho de Deus. Né? Aqui os estudiosos, eles mencionam que talvez Apolo estivesse falando alguma coisa que não estivesse enquadrado na doutrina dos apóstolos. E ali, Áquila, certo? E ali, Priscila e Áquila, você pode verificar aqui que Priscila, inclusive, está na frente do marido. Ela está usurpando
o lugar do seu esposo, do seu marido? Não. Não está usurpando de maneira nenhuma. Eles eram essenciais na obra, certo? Então, eles foram designados para orientar Apolo. Orientar Apolo, certo? Né? Mais uma comprovação de que a mulher, ela é essencial na obra, no trabalho, né? E nas funções que nós temos na congregação, certo? Vamos aqui, nesta passagem demonstra a preeminência da mulher na igreja, exercendo a liderança da igreja e certamente submissa ao marido. Então, nós temos pastores e pastoras, certo? Nós temos diáconos, diaconisas, nós temos líderes de missões, certo? Mas ninguém usurpa o lugar do outro. A mulher, o pastor e a pastora, ela continua sendo esposa, ajudadora, né? Ela continua realmente auxiliando cada vez mais o seu marido, ainda muito mais, né? Porque como se fosse ao Senhor, e isto cabe para todos nós, entendeu? Quer dizer, de maneira nenhuma, uma mulher que tem um trabalho na congregação, ela vai pensar a possibilidade ou agir usurpando, né, a função de outro, o lugar de outro. Negativo, há espaço para todos, né? Os campos estão brancos e precisam de semeadores. Quanto mais semeadores nós tivermos, melhor será. Nós temos aqui também uma menção em Atos 18:18, que nos traz o seguinte, Atos 18:18. Nos diz o seguinte: mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim, despedido-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando na sua companhia Priscila e Áquila. Depois de ter passado, certo, por Secreia, né? Então, as mulheres sempre ali auxiliando, ajudando. Nós temos outros exemplos, temos exemplo de Esther, tá certo? Nós podemos também verificar aqui em Romanos 16:3, o que nos diz Romanos 16:3. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo. Se ele mencionou Priscila na frente, aqui, ela está usurpando o lugar de Áquila? De maneira nenhuma. Do esposo, de maneira nenhuma. Certo? Uma só carne, né? Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Ele é o cabeça da igreja. Então, todos são importantes, todos são essenciais. E em 2 Timóteo 4:19, vamos ver aqui o que é que nos traz. Saúda Prisca e Áquila e a casa de Onésiforo. Erasto ficou em Coríntios e daí por diante. Bem, certo? O que é que nós podemos ver aqui, né? Aquele saúda Prisca e Áquila, né? Então são muitas as menções que nós podemos verificar do que Paulo, de fato, ele não tem nada contra o trabalho, a aplicação, né, a função dos irmãos, das irmãs, de homens, de mulheres, na obra, na igreja, certo?
Então aqui foi aplicada a exegese, realmente extraindo do texto e trazendo luz para que nós possamos, de fato, ter esclarecimento quanto a esta discussão que de vez em quando é trazida à baila, e nós temos que entender aquela conjuntura, por que Paulo mencionou isto naquela conjuntura, certo? Por quê? Porque, de fato, se faz necessário. Se alguém novo está chegando na comunidade evangélica de fora, é preciso que ele se mantenha calado no culto, entenda, né? Ele entenda a liturgia, ele entenda as funções eclesiásticas na igreja, e ele venha realmente se encaixar em todas essas orientações, né? Se lá em Áquila, nos cultos lá, né? Em Éfeso, lá nos cultos de Artemis, lá as sacerdotisas que faziam toda a liturgia, todos os rituais, isso, aquilo, outro, certo? Com base de que Artemis, que havia nascido primeiro, depois Apolo, filhos de Zeus, eles adotaram isto no paganismo. Lá no cristianismo, no evangelho, realmente a genuína, a inerrante palavra de Deus orienta de outra forma. E estes cultos, estes sincretismos, não se encaixam de maneira nenhuma, são antibíblicos. Então, Paulo tinha que levar orientação, Timóteo tinha que orientar, certo? Timóteo tinha que orientar desta forma. Então, aqui, eu espero ter esclarecido estas dúvidas com relação a esta indagação. Se Paulo proíbe mulheres em ensinarem, em falarem, em ocuparem funções eclesiásticas na igreja. Aqui foi esclarecido. Nunca ele realmente traz este tipo de orientação, tá bom? Chegamos no final desta programação, voltaremos em um momento oportuno, se Deus disser que sim, tá bom? Que prazer tê-los em nossa companhia, grande satisfação em o nome do Senhor Jesus. Um abraço a todos que estiveram conosco e nos encontraremos brevemente, certo? Chegamos no final. Ao Deus eterno, imortal e invisível, honras e glórias pelos séculos dos séculos. Amém. Um abraço especial. Tchau, tchau. Até a próxima. Em o nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe. Obrigado pela audiência.